Bom dia, caros alunos da turma do quarto ano. Eu sou o professor Benedito. Essa é a nossa aula de matemática de hoje. E hoje nós vamos falar sobre o sistema de numeração decimal. Vamos falar um pouco sobre os números, como eles são utilizados em situações do dia a dia. E vamos aproveitar também para fazer umas tarefinhas para a gente ir aplicando, né, situações em que se usa os números. Vamos lá, então. Bom, a primeira parte vai falar sobre os números no dia a dia. Então, nós temos aqui algumas situações em que os números se apresentam. Observe a primeira imagem. Aí vem aqui a pergunta, né? Qual é o número telefônico do serviço de emergência dos bombeiros? Então, você vê aqui que para indicar, né, um número para ligar para os bombeiros, tem aqui um número, né, que é o número 193, tá certo? Então, vocês já devem ter pensado e respondido essa questão. Essa parte nós vamos responder só de maneira oral. Depois vai ter outras questões para vocês copiarem e responder no caderno. Segunda imagem, aí tem aqui um produto, né, em promoção e diz o seguinte: na compra de 5 sabonetes, ganhe um lindo brinde. Aí vem a pergunta: para participar dessa promoção, quantos produtos precisam ser comprados? Observem aí. Se você pensou 5, né, acertou, porque fazendo aqui na compra de 5 sabonetes. Então, 5 é um número que a gente usa no nosso dia a dia, nesse caso aqui, utilizado para indicar a quantidade de sabonetes da promoção. Outras situações. Equipe masculina de vôlei, né, no pódio do Campeonato Mundial em Roma, Itália, no ano de 2010. Que número indica a classificação da equipe brasileira de vôlei nesse campeonato? Então, você observa aqui que o Brasil ficou no número 1, né? Ou seja, em primeiro lugar. Tem aqui na imagem. Outra situação, lado de cá. De acordo com a placa, que número corresponde aos quilômetros que faltam para chegar a Brasília? Aí você vai, se você observa a imagem e pense aí qual é o número. Então tá aqui bem claro, né? Brasília a 54 quilômetros, ou seja, faltam 54 quilômetros para chegar em Brasília. Nesse caso, o número utilizado foi 54. Bom, aí vem uma primeira atividade, certo? Depois vocês voltam e pausam o vídeo para copiar essa questão e responder no caderno. Mas antes vem aqui, né? Para responder essas perguntas, usamos números, não foi isso? Os números podem expressar o resultado de uma contagem, ou seja, quantidade, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ou uma medida, por exemplo, 5 quilos, 10 metros, pode indicar uma ordem, que foi o caso lá de quem chega em primeiro, segundo, terceiro, ou pode representar o código, né? Por exemplo, quando é que o número representa código? Na sala de aula, por exemplo, cada aluno tem um número na ordem da frequência. Então, se eu for chamar, por exemplo, número 1, número 2, isso é um código que identifica o aluno. Então, vocês, a partir dessa informação, vocês vão copiar essa questão aqui, número 1, no caderno, e vão dar exemplos de situações do dia a dia em que os números são usados para indicar a contagem, uma situação de contagem, outra situação de medida, de ordem ou de código. Tá certo? Então, depois vocês voltam ao vídeo e copiam essa questão, mas eu vou mandar ela para vocês também em forma de texto, né,
em forma de imagem no grupo, tá certo? Para vocês copiarem depois. Vamos continuar aqui. Números naturais. Observe a sequência de números naturais, aliás, a sequência de números apresentada a seguir. Aí tem a sequência, né, do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 22. Começando pelo 0 e acrescentando sempre uma unidade, obtemos a sequência dos números naturais. Então, isso é uma sequência dos números naturais. Essa sequência não tem fim. E para indicar que ela é infinita, usamos reticências. Observe o número 18 na sucessão de números naturais. O número natural que vem imediatamente antes do número 18 é o número 17. O número 17 tem uma unidade a menos que o número 18. Isso significa dizer que o número 17 é chamado de antecessor do número 18. Prestem bem atenção nessa informação, que já nós vamos fazer uma atividade que envolve esse conceito de antecessor. Então, o que é o antecessor de um número natural? É o número que vem imediatamente antes de outro, certo? É o que vem antes e que tem uma unidade a menos do que o número que lhe sucede, certo? O número natural que vem imediatamente depois do número 18 é o número 19. Nesse caso, o número 19 tem uma unidade a mais que 18, ou seja, o número 19 é chamado de sucessor do número 18, certo? Então, resumindo aqui, nós temos a sequência de números naturais, que começa do 0 e vai sempre aumentando 1. Nós temos o conceito de antecessor, que é o número que vem antes, imediatamente antes de outro, e o sucessor, que é o número que vem imediatamente depois do outro, certo? Assim, consideramos, por exemplo, o número 425, temos que o antecessor desse número é 424, que vem antes, e o seu sucessor é 426. Todo número natural, com exceção do 0, tem um antecessor. E todo número natural tem um sucessor. O 0 ele não tem antecessor porque ele é o primeiro, né? Começa no 0 a sequência dos números naturais. Por fim, para praticar essa questão da sucessão e antecessão dos números, sucessor e antecessor, vocês vão copiar também essas duas questões. Aliás, duas questões. A primeira, o número 1, que é para completar a sucessão dos números naturais. E na segunda, A e B, na segunda parte, assim, agora é a sua vez. Pense em uma sucessão de números naturais e escreva 3 números dessa sucessão e peça a um colega que complete com os números que faltam. Nesse caso, você vai escrever a sequência sozinho, né? Porque nós não estamos em sala de aula, então não tem como fazer atividade coletiva com os alunos. Aqui você vai criar uma sequência numérica, certo? Não precisa começar no 0, você pode começar em qualquer número. O importante é que você faça sempre a sucessão, né? De um número para o outro, certo? Então, resumindo a aula, nós entendemos os números, como eles são usados em situações do dia a dia. Depois, vimos a sequência numérica e sucessor e antecessor de um número. E temos as atividadezinhas para copiar e responder no caderno, que você tanto pode pausar o vídeo e copiar, como também eu vou enviar no grupo em forma de imagem. Tá ok? Então, boa aula, bons estudos, e nós estamos aqui para tirar as dúvidas que por acaso venham a aparecer na hora de resolver a atividade. Bom dia.